Oiê, bem-vindos ao Foguete Entrevista. Hoje um especial De Repente Me Separei, pro desafio De Repente Eu de Novo com a Mari Bride. Bom, a gente sabe que divórcio já é um momento complicado, conturbado, cheio de decepções, e ainda mais quando a gente envolve crianças. Então, por isso, hoje, a minha convidada é a doutora Daniele Degerling, advogada, que vai conversar com a gente sobre qual o passo a passo legal nesse momento. Pensei em me divorciar, o que eu faço? A gente vai conversar, passar pelas maiores dúvidas e conseguir esclarecer aí pra vocês com um certo manualzinho. Bem-vinda, doutora. Obrigada, Carol. Muito obrigada por estar aqui. A gente vai conversar e eu queria saber de você, de repente me separei, e agora? Quais são os primeiros passos legais para resolver essa burocracia? Carol, quando existe um intento de divórcio por parte de um casal ou até mesmo um desejo unilateral de um dos cônjuges, o primeiro passo, inevitavelmente, sob a ótica normativa, é a busca por um profissional da área, um advogado que milite na área de direito de família, que possa trazer todas as questões que rondam esse instituto. E quando eu digo todas as questões, eu não estou me referindo apenas à perspectiva da dissolução do matrimônio em si. Eu estou me referindo a filhos, eu estou me referindo à guarda, a bens, a alimentos, a pets, que a gente não pode esquecer também. Então, o ideal é que se busque antes um advogado especializado na área para conversar e entender esse instituto do divórcio. Perfeito. E assim, se divorciar é caro, porque necessariamente precisa de um advogado, o primeiro passo é realmente buscar esse auxílio legal, mas é caro, tem algum custo? A precificação do divórcio, os custos administrativos ou judicial, porque vai depender da esfera eleita ou imposta pelo legislador, vai depender do trâmite, de todo o trâmite e a forma que esse divórcio vai se desenvolver, se consensual, se litigioso. Hoje existem duas maneiras, tanto o divórcio na esfera administrativa como o divórcio na esfera judicial. Para que eu tenha um divórcio na esfera administrativa, extrajudicial, eu preciso, no primeiro momento, consultar um advogado, porque vai ser necessário que o advogado compareça ao ato, instrua as partes, que assine essa escritura pública. O divórcio extrajudicial, ele se dá no cartório de notas, por intermédio da assinatura de uma escritura pública em que vai ficar regulamentada a questão do divórcio em si e de eventual partilha de bens. Para que eu possa me valer desse mecanismo, é preciso que eu não tenha filhos menores ou filhos incapazes, ou tendo que as questões de guarda, que as questões referentes a alimentos tenham sido previamente tratadas pelo Poder Judiciário. Nesse caso, Carol, eu tenho uma estruturação estatal de proteção a essa criança, a esse incapaz, se for o caso de um filho adulto, mas que não tem o seu discernimento completo. Então, o Estado, isso é uma característica do constitucionalismo social, esse Estado, ele vai vir através de uma obrigação de fazer, através da prestação ativa de um serviço, para tutelar o direito fundamental dessa criança, desse incapaz. Então é óbvio que se eu me valho de uma esfera administrativa em que não há litígio, o custo com o advogado pela própria execução do serviço vai ser muito mais barato, assim como o próprio custo cartorário da escritura pública vai ser também mais barato. Quando esse divórcio ele se dá pela via judicial, e muitas pessoas confundem e acreditam que o fato de um divórcio se dar pela via judicial significa que ele é necessariamente litigioso, e não, a gente já viu aqui que havendo filhos menores, que havendo filhos incapazes, necessariamente eu vou ter que submeter essa questão ao crivo do Poder Judiciário. Então eu posso sim ter um divórcio consensual pela esfera judicial. Mas obrigatoriamente precisa ir para a esfera judicial caso tenha essas condições, né? Exatamente, eu preciso tratar das questões dos filhos menores, incapazes, pelo Poder Judiciário. Então, só deixando mais claro assim, mesmo que for super amigável, terminamos muito bem, tá tudo certo, eu entendo minha parte, você entende a sua, vai ter que mesmo assim passar pela esfera pública, né? Não consigo resolver facilmente assim no cartório, não? Não consegue resolver no cartório. É necessário que se faça aí, se for consensual, uma petição conjunta em que vocês vão estabelecer ali não só a dissolução desse matrimônio, mas também as questões atinentes aos filhos, à guarda,
Entendi. E aí, nesse caso, voltando aqui à questão dos custos, no divórcio consensual, a gente vai ter uma execução de serviço maior do advogado, então os honorários inevitavelmente serão um pouco mais caros do que do serviço prestado na esfera administrativa. Vai ter também os custos, as despesas judiciais. A gente tem hoje um valor da causa. Quando a gente aciona a justiça, esse valor da causa, ele é a base de cálculo para a cobrança da taxa judiciária. Essa taxa, ela tem natureza de tributo, então, pela prestação de serviço, vai ser pago um determinado valor. No divórcio litigioso, aí a coisa muda de figura. Realmente pode vir a ser caro, quebra o porquinho. Exatamente, quebra o porquinho, porque até mesmo, né, a execução do serviço vai ser muito mais longa desse profissional, então, inevitavelmente, o preço vai ser outro. E daí a importância de sempre se buscar um profissional competente, especializado na área, que tenha consigo técnicas mediativas, técnicas conciliatórias, para poder trazer um pouco de razão, de racionalidade para as partes na tentativa de resolver essas questões de forma amigável. Perfeito. E existe algum tipo de isenção dessas taxas, tanto de honorário, eu consigo pegar um advogado pelo Ministério Público, alguma coisa assim? E sobre as taxas burocráticas mesmo, eu consigo uma isenção? Então, quando você fala buscar um advogado pelo Ministério Público, na verdade a gente está falando da Defensoria Pública. A Defensoria Pública hoje, ela é responsável a prestar os serviços de advocacia para os hipossuficientes. Então, a gente tem sim a possibilidade de gratuidade de justiça, a possibilidade de um patrocínio por parte da Defensoria Pública, justamente para permitir que essas pessoas que não possuem condições tenham acesso à justiça. O acesso à justiça é um direito fundamental, Carol, e como tal, eu não posso ter distinção de classes. E aí, como eu faço para contatar essa defensoria, assim? Vai ter que ir direto ao órgão. Perfeito. Da defensoria. Normalmente é marcado um horário, e aí a parte comunica que quer se divorciar. Os defensores públicos são extremamente competentes, o concurso é dificílimo, então muitas vezes a pessoa fica um tanto quanto receosa de procurar a defensoria pública. Não precisa. Perfeito. E da isenção das taxas de cartório, existe algum teto de salário que você possa ter direito a essa isenção? A legislação, ela não estabelece de forma rígida, de forma fechada, um teto de salário em si. A gratuidade de justiça, você atravessa um pedido alegando a sua hipossuficiência, a hipossuficiência da parte, e você comprova por intermédio de imposto de renda, você comprova quando não há declaração de imposto de renda, porque existe uma isenção, você comprova por cartão de crédito, fatura de cartão de crédito, e por intermédio dos rendimentos, você tem aí como comprovar o seu salário. Então é possível sim ter gratuidade de justiça, tanto na esfera judicial como também na esfera cartorária. Perfeito. E como funciona essa partilha de bens? Por exemplo, decidi me divorciar, eu preciso sair do imóvel que eu moro? Existe algum tipo de relação? Assim? Tá, vamos por partes. Eu vou aqui tentar trazer um pouquinho, de forma simplificada, a questão do regime de bens e depois a gente trata a questão da saída do imóvel, se ela está atrelada ou não a um determinado regime de bens, tá bom? Só para a gente deixar bem claro aqui essas questões. Quando você fala de partilha de bens, Carol, você está pensando aí na divisão de patrimônio. E essa divisão de patrimônio, ela é regida pelo regime de bens. Perdão pelo pleonasmo. Mas ela é regida pelo regime de bens, que é justamente esse conjunto de regras que regulamenta a vida econômica do casal, não só durante, mas também no término do casamento. Algumas pessoas acreditam que a partilha de bens, o regime de bens, ele diz respeito apenas e tão somente ao término. Mas não, ele diz respeito também à vida econômica desse casal. A gente tem aí 4 regimes estabelecidos pela legislação. O primeiro deles, o mais famoso, o legal, inclusive, é o regime da comunhão parcial. A grosso modo, o regime da comunhão parcial, ele faz com que os bens adquiridos onerosamente no curso do casamento se comuniquem. Então, tudo aquilo que é pretérito, tudo aquilo que antecede o casamento e tudo aquilo que é adquirido de forma onerosa no casamento é incomunicável, não entra na partilha de bens.
O segundo regime é o regime da comunhão universal. E aí, nesse caso, o que a gente tem é uma comunhão dos bens adquiridos antes e durante o casamento. Juntou tudo, vamos dividir tudo. Exatamente. É claro que você tem hipóteses de exceção, como é o caso de uma cláusula de incomunicabilidade. É possível, quando um pai doa um imóvel para um filho, que ele grave esse bem. Também. A herança, no caso da comunhão universal, ela comunica. É preciso que se tenha uma doação com uma cláusula gravada nesse imóvel de incomunicabilidade, Perfeito. com caráter protetivo. Entendi. Então é muito comum você ver doações em que o pai, a mãe, eles gravam o imóvel com essa cláusula, porque é uma forma de dizer, olha, meu filho, independente... só seu, meu filho. Exatamente, você pode casar, você pode escolher o seu regime, mas esse imóvel aqui... Papai tá te dando. Exatamente, Perfeito. ele não vai comunicar. Perfeito. O outro regime é o da separação convencional ou da separação obrigatória. A separação obrigatória ela é imposta pela lei, eu não tenho comunicação dos bens pretéritos, dos bens adquiridos no curso desse casamento, independente de que título for, se oneroso, se gratuito. É o caso dos idosos com mais de 70 anos. A legislação estabelece que os idosos com mais de 70 anos são obrigados a se casar pelo regime da separação obrigatória. Eu, particularmente, acho que por uma questão de justiça, se a gente pensar hoje na qualidade de vida, se a gente pensar na longevidade, talvez seria mais criterioso que o Poder Judiciário, diante de elementos concretos, pudesse opinar se aquele idoso com mais de 70 anos tem capacidade o suficiente de escolher o seu regime de bens. Me parece que seria mais justo dessa forma, mas hoje a gente tem aí uma obrigatoriedade imposta pelo legislador. Chega a ser um pouco capacitista, assim. Exatamente, né? exatamente. E na separação convencional, independente da idade, os menores de 70 anos podem escolher esse regime e eu não tenho comunicação de bens, cada parte administra de forma privativa no curso do casamento os seus próprios bens, então a gente está falando aqui da possibilidade de alienação, de uma alienação sem anuência do outro cônjuge. E por fim, a gente tem o regime de participação final nos aquestos. É um regime híbrido que no curso do casamento, vou tentar me fazer mais clara possível, mas no curso do casamento vai vigorar o regime de separação convencional, então cada parte irá administrar exclusivamente os seus bens e no término do casamento eu vou aplicar o regime da comunhão parcial de bens. Então aquilo que eu adquiri no curso do casamento, em regra e de forma onerosa, vai ser partilhado. E aí, voltando agora para a sua pergunta a respeito da obrigatoriedade de saída do lar, alguém que entendeu toda a questão vai certamente me trazer uma pergunta. Bom, mas se eles casaram sob o regime da comunhão parcial de bens, esse bem foi adquirido antes do casamento ou foi adquirido de forma gratuita, ou ainda, se eu casei sob o regime da separação convencional de bens, eu que não sou titular desse imóvel, estou obrigada, eu mulher estou obrigada a sair desse imóvel? Não. Até que se tenha a decretação do divórcio, até que se tenha uma ordem judicial determinando a saída do domicílio, do lar conjugal, respeita-se a moradia. É óbvio, Carol, que eu tenho casos em que eu vou poder, de forma antecipada ao divórcio, ter uma medida de separação de corpos, ter uma medida de afastamento do lar. Um exemplo muito claro dessa medida é o caso de uma mulher que sofre violência psicológica, violência física, e é muito importante a gente esclarecer esse ponto. Então você, mulher, que hoje sofre algum tipo de abuso, seja ele físico, seja ele psíquico, porque quando a gente pensa em violência cometida contra a mulher, a gente pensa também no caráter psíquico e não só na agressão física, você deve se dirigir até a delegacia especializada, noticiar
esse fato e aí então vai ser feito um requerimento para que o Poder Judiciário determine uma medida de afastamento do lar. O ideal é que fora dessas hipóteses de violência, que a gente tenha essa questão resolvida de forma consensual. Em regra, o homem, principalmente quando tem filhos em comum, ele acaba deixando esse imóvel, mas pode ser que esse impasse surja e aí sim é possível acionar o Poder Judiciário atrás de mecanismos, seja para separação de corpos, seja para o afastamento do lar com base numa medida protetiva. Perfeito. Falando em filho, eu acho que é uma questão muito grande para as mulheres pensar no divórcio justamente por essa guarda. Fala um pouquinho pra gente sobre guarda. Eu escutei muito, às vezes, informações erradas de guarda compartilhada, que acham, guarda compartilhada, vou ter que levar meu filho um dia, segunda, terça, quarta é meu, quinta, sexta, sábado meu marido. É assim que funciona? Como que é? Não é assim que funciona. Tem sim uma confusão muito grande entre a guarda compartilhada e a guarda alternada. Na guarda compartilhada, é importante que fique claro, principalmente quando os filhos são pequenos, que é necessário se ter uma referência de domicílio. É óbvio que essa referência ela não pode repercutir no direito de convivência dessas crianças com o pai ou com a própria mãe. A gente não sabe quem vai estabelecer a moradia, até porque o dever, em regra, é de ambos, exatamente, é preciso que não se faça essa confusão, porque muitas pessoas me procuram e num primeiro momento dizem assim para mim, Carol, eu não quero guarda compartilhada, eu não quero meu filho uma semana aqui e uma semana ali. Guarda compartilhada não é isso. A guarda compartilhada, ela tem a ver com o conjunto de dever, com o conjunto de direito que os pais possuem em relação à pessoa e aos bens dos filhos. E é importante a gente tratar dessa questão, porque na guarda compartilhada, pelo menos em tese deveria ser assim, a gente ainda não alcançou esse patamar, mas não dá para reconhecer os avanços que se tem até então. Eu preciso que os pais, e principalmente o homem, não se veja como um mero colaborador, um mero ajudante. Pai não ajuda, pai não colabora, pai cria, pai forma, pai educa. E a guarda compartilhada, ela vem justamente colocar aí a responsabilidade das decisões, da formação a respeito dos filhos para ambos os genitores. Ela, inclusive, hoje é a regra dentro do nosso ordenamento jurídico. Perfeito. Então, a guarda é compartilhada. O pai precisa pagar pensão? Como funciona? Claro. A guarda compartilhada, ela não retira a obrigatoriedade do sustento material dos pais com os filhos, até porque aquele que vai ter consigo a moradia também vai ter custos com sustento material. Então, em hipótese alguma, o pagamento se perfaz. Muitos homens procuram e dizem quero guarda compartilhada acreditando que não vai ter o pagamento de pensão alimentícia. E eu posso garantir que isso é uma visão absolutamente equivocada e, perdão pela palavra, mas mesquinha também. Bom, e então toda essa questão da guarda é decidida pela justiça, como você falou lá no início, então trazendo de volta. Tenho filho, menores ou incapazes, precisa passar pelo órgão da justiça e aí sim, nesse processo que vai se decidir a guarda, né? Então, Carol, a guarda ela pode ser fixada de forma consensual. Ela vai passar pela esfera judicial, mas ela pode ser consensual. Perfeito. Eu posso ter aqui uma ex-casal que concorde, que ambos têm capacidade plena de tomar decisões conjuntas a respeito do patrimônio, a respeito da pessoa, desses filhos. Então, pode existir um consenso em relação a essa guarda compartilhada, mas necessariamente ela vai passar pelo crivo, sim, do Poder Judiciário, porque eu vou precisar que o Ministério Público, na qualidade de tutelar o direito dessa criança e do adolescente, conheça os termos desse acordo, e aí aquilo que a gente falou no início, é um Estado estruturado, nesse caso, para resguardar direito fundamental, integridade física, psíquica, saúde, vida, desenvolvimento da personalidade. Então, sim, eu vou precisar que perpasse pelo Poder Judiciário com a oitiva necessária do membro do Ministério Público. Entendi. Então, a criança também pode, dependendo da idade, pode participar dessa decisão. Claro, sem sombra de dúvida. E é importante cada vez mais
dar voz aos adolescentes. Os adolescentes, quando a gente fala em dar voz, a gente tem aí para o direito, se a gente for pensar numa questão de capacidade relativa, a idade de 16 anos. Mas antes disso já é possível escutar e é necessário que se escute esse adolescente. É claro, isso se faz, Carol, com muita cautela. O fórum ele é um ambiente hostil. De preferência, essa questão deve ser resolvida de forma amigável, justamente para não submeter essa criança, esse adolescente que não tem ainda discernimento completo para entender questões referentes à própria vida, à vida de um casal, que não submeta ele nesse ambiente hostil. Perfeito. Já que a gente falou muito de guarda de filho e guarda dos pets, existe alguma decisão judicial sobre isso? Existe, claro. A rigor, no ordenamento jurídico, a gente não tem a questão regulamentada. Então, um advogado mais antigo, mais conservador, ele vai dizer, olha, para todos os fins de direito, o pet, ele é um bem semovente. Como tal, ele vai entrar na análise da partilha de bens. Mas não, o Poder Judiciário evoluiu, até porque é muito bonito isso, quando a realidade ela bate na porta do Poder Judiciário e ela exige uma postura diferente daquela que está disposta na legislação. E hoje a gente não pode deixar de considerar que os pets, eles são seres sencientes, então eles têm capacidade de sentir e a gente também não pode negar a relação de afeto que existe entre esse casal e os animais domésticos. E nem dividir o cachorro no meio. Exatamente, eu não posso simplesmente, até porque, Carol, se tem discordância sobre partilha de bens, sobre um determinado imóvel, com quem vai ficar, o caminho jurídico é alienação. E eu não posso pensar na alienação de um pet para dividir a pecúnia em si. Então, a gente analogicamente aplica as regras da guarda compartilhada. Muito obrigada, doutora. Foi muito esclarecedor, assim, esses primeiros passos, esses guias, as dúvidas. E é normal dúvidas surgirem. Então, eu te convido novamente para uma live para a gente depois fazer uma troca. A gente abre para os alunos perguntarem, a gente conversa um pouco mais. E se você quiser dar um recadinho para essas mulheres que estão pensando ou estão passando por esse processo que é realmente tão conturbado e cheio de... É um mundo novo, né? Você precisa aprender muita coisa quando você decide tomar uma decisão dessas. Então, fique à vontade. Muito obrigada. Bom, para essas mulheres que estão nesse processo de divórcio, que têm um medo de se divorciar, o meu conselho é que elas se tornem juízas da própria vida. Eu realmente desejo que essas mulheres não tenham medo desse processo de autosseparação. Eu costumo dizer para as minhas clientes que não interessa, não é de minha autoria essa frase, é do Sartre, um filósofo, mas não interessa o que a vida fez com a gente, interessa aquilo que a gente faz com o que a vida fez da gente. Então, seja um sujeito ativo nesse processo de autosseparação, tenha coragem, etimologicamente falando, significa pôr o coração em ação. Então, escute o seu coração, tenha certeza, tenha convicção a respeito dos seus passos e se hoje você tem esse desejo de ter uma relação diferente, se esse relacionamento ele é abusivo, não tenha medo. Você não é a única mulher que passa por isso. Muito obrigada. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui com vocês. Tchauzinho!